Eu sou o pastor Esdras. Eu sou a pastora Ema. Somos os ministros virtuais do Restauração Plena em Cristo. Hoje vamos estudar sobre um novo tema, esperamos que seja esclarecedor. Você já teve um momento em que sentiu raiva de alguém e depois pensou, por que estou reagindo assim? Ou talvez tenha lutado com pensamentos que preferiria não ter, questionando-se sobre sua verdadeira natureza espiritual. Essa tensão interna não é nova na experiência humana. Se você se identifica com essas lutas, deixe um like neste vídeo. Vamos explorar juntos um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre nossa condição interior. No Sermão do Monte, Jesus fez declarações que certamente chocaram seus ouvintes. Equiparou a raiva ao assassinato e a luxúria ao adultério. Para muitos, essas palavras pareciam extremas, quase impossíveis de compreender. Mas havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Jesus não estava simplesmente criando regras mais rígidas, ele estava revelando verdades sobre o coração humano que muitos preferiam ignorar. Quantas vezes não enfrentamos essa realidade em nossa própria jornada? Externamente, mantemos uma aparência respeitável, cumprimos os mandamentos básicos, participamos das atividades da igreja. Porém, em nosso interior, travamos batalhas silenciosas com pensamentos e sentimentos que nos envergonham. É como se vivêssemos uma dupla vida, a que todos veem e aquela que só nós conhecemos verdadeiramente. Essa luta não indica fraqueza espiritual ou falta de fé. Na verdade, revela nossa humanidade e nossa necessidade contínua da graça divina. Jesus compreendia perfeitamente essa condição quando proferiu essas palavras no monte. Ele sabia que seus seguidores precisavam entender algo fundamental sobre a natureza do pecado e da santidade, que vai muito além do comportamento exterior. O que Jesus estava realmente ensinando naquele momento transcendia uma simples lição moral. Ele estava desvendando os mistérios do coração humano, mostrando como Deus enxerga nossa condição interior. Mas, para compreendermos completamente essa revelação, precisamos primeiro entender o contexto em que essas palavras foram pronunciadas e o que elas significavam para aquela audiência específica. No contexto histórico do primeiro século, os fariseus haviam construído todo um sistema religioso baseado na observância externa da lei mosaica. Eles acreditavam que a justiça diante de Deus dependia fundamentalmente do cumprimento rigoroso dos preceitos visíveis. Em Mateus 5, 21, 22, Jesus confronta diretamente essa perspectiva. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que sem motivo se encojar contra seu irmão será réu de juízo. Da mesma forma, em Mateus 5, 27 e 28, ele declara, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Essas declarações não eram hipérboles retóricas ou exageros para causar impacto. Jesus estava revelando o padrão divino de santidade que sempre existiu, mas que havia sido obscurecido pela interpretação superficial da lei. O verbo grego lorgizo, usado para raiva no texto original, carrega o sentido de uma ira persistente, um rancor cultivado no coração. Não se trata de uma emoção momentânea, mas de um estado de animosidade mantido deliberadamente. Similar-lhe, a palavra epitúmeo, para cobiçar, implica um desejo prolongado e intencional, não um pensamento que simplesmente passa pela mente. Jesus estava falando sobre atitudes do coração que se desenvolvem e se fortalecem ao longo do tempo. O profeta Jeremias já havia advertido sobre o coração humano em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jesus estava ecoando essa verdade ancestral, mostrando que o pecado não começa com ações externas,
mas germina primeiro no interior do ser humano. Ele compreendia que transformação genuína deve começar no coração, não na modificação do comportamento. Essa perspectiva alinha-se perfeitamente com o ensino de Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus não estava introduzindo uma nova teologia. Ele estava restaurando o entendimento correto das Escrituras, que sempre apontaram para a condição interior como fonte de todas as ações humanas. Em nossa sociedade contemporânea, essas palavras de Jesus ganham uma relevância ainda mais intensa. Vivemos numa era onde a imagem externa é cuidadosamente construída através das redes sociais, onde apresentamos versões editadas de nossas vidas. Paradoxalmente, também vivemos num tempo de extrema exposição dos pensamentos íntimos, onde a cultura frequentemente celebra impulsos que antes eram considerados privados e controlados pela consciência individual. Pense em como a tecnologia moderna amplifica os ensinamentos de Jesus sobre o coração. Um comentário raivoso nas redes sociais pode destruir relacionamentos instantaneamente, revelando a raiva que havia sido cultivada silenciosamente. O acesso ilimitado a conteúdo visual através da internet torna a luta contra pensamentos inadequados mais desafiadora do que nunca. Jesus antecipou essas realidades quando falou sobre os perigos dos pensamentos não controlados. A cultura contemporânea frequentemente promove a ideia de que nossos pensamentos e sentimentos são neutros, que apenas as ações importam. Frases como "não fiz mal a ninguém" ou "são apenas pensamentos" revelam uma incompreensão fundamental sobre como o caráter humano se forma. Jesus ensinou que os pensamentos repetidos se tornam padrões. Os padrões formam hábitos, e os hábitos definem quem nos tornamos no nível mais profundo. No ambiente profissional moderno, quantas vezes nutrimos ressentimento contra colegas ou superiores? Na vida familiar, como lidamos com irritações persistentes? No trânsito, nas filas, nas frustrações cotidianas, Jesus estava falando sobre esses momentos aparentemente pequenos, onde escolhemos alimentar pensamentos destrutivos ou buscar a transformação interior que ele oferece. A questão não é alcançar perfeição através do esforço próprio, mas reconhecer nossa necessidade constante da graça transformadora de Deus. Jesus não estava estabelecendo padrões impossíveis para nos desencorajar, mas revelando nossa condição real para que pudéssemos buscar a solução adequada. Essa compreensão nos conduz naturalmente aos passos práticos que podemos implementar em nossa jornada espiritual diária. A primeira prática essencial é desenvolver a disciplina da auto-observação espiritual. Isto significa criar momentos regulares de pausa durante o dia para examinar sinceramente nossos pensamentos e motivações. Não se trata de autocrítica destrutiva, mas de uma avaliação honesta diante de Deus. Pergunte-se: que pensamentos tenho cultivado sobre esta pessoa? Ou que tipo de conteúdo mental tenho permitido dominar minha mente? Se este vídeo está ajudando você a refletir sobre essas questões, compartilhe nos comentários uma lição que você está aprendendo. O segundo passo é implementar a prática do pensamento substituto, baseada em Filipenses 4:8. Quando identificamos padrões mentais prejudiciais, devemos conscientemente redirecioná-los para verdades bíblicas específicas. Por exemplo, quando surge raiva persistente contra alguém, podemos meditar em versículos sobre perdão ou recordar como Deus nos perdoou. Essa não é uma técnica de autoajuda, mas cooperação ativa com o Espírito Santo no processo de transformação. A terceira disciplina envolve confessar honestamente nossas lutas interiores a Deus e, quando apropriado, a irmãos maduros na fé.
Tiago 5,16 nos encoraja a confessar nossas faltas uns aos outros. O isolamento frequentemente intensifica lutas com pensamentos inadequados, enquanto a luz da comunhão cristã traz cura e accountability. Isso requer coragem e humildade, mas produz libertação genuína. O quarto elemento é estabelecer limites práticos que protegem nossa vida mental. Isso pode incluir filtros digitais, mudanças em rotas cotidianas ou evitar certas situações que sabemos que desencadeiam padrões mentais destrutivos. Não é legalismo, mas sabedoria prática reconhecendo nossas áreas de vulnerabilidade. Jesus mesmo ensinou sobre a importância de medidas drásticas para proteger nossa integridade espiritual. Finalmente, devemos cultivar disciplinas espirituais que fortalecem nossa vida interior. Oração regular, meditação bíblica, jejum e adoração. Essas práticas não são méritos para ganhar favor divino, mas meios de graça que Deus usa para nos transformar gradualmente. A mudança genuína do coração é obra sobrenatural que requer nossa cooperação através desses canais estabelecidos por Deus. A jornada de transformação interior não é fácil e muitas vezes enfrentaremos falhas e recaídas. Mas aqui reside uma verdade fundamental. Jesus não nos deu esses ensinamentos para nos condenar, mas para nos libertar. Em João 8,32, ele prometeu que a verdade vos libertará. Reconhecer a realidade de nossa condição interior é o primeiro passo para experimentar a liberdade que Cristo oferece. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 7:24-25, expressa a luta que todos enfrentamos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo compreendeu que a batalha interior é real, mas também celebrou a vitória disponível através de Cristo. Sua honestidade sobre suas próprias lutas oferece esperança para nossa jornada. A promessa de 2 Coríntios 3,18 nos assegura que estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esta transformação é processual, não instantânea. Cada dia oferece novas oportunidades de escolher pensamentos alinhados com o caráter de Cristo. Cada vitória pequena sobre padrões mentais destrutivos nos aproxima da semelhança de Cristo que Deus deseja produzir em nós. Lembre-se que Jesus, que conhece perfeitamente nossos pensamentos mais íntimos, ainda assim nos ama incondicionalmente. Hebreus 4:15-16 nos assegura que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, tendo sido tentado em todas as coisas. Ele entende nossas lutas e oferece graça abundante para cada momento de necessidade. Essa compreensão nos encoraja a buscar transformação sem desespero ou condenação. A esperança cristã não está fundamentada em nossa capacidade de alcançar perfeição moral, mas na obra completa de Cristo em nosso favor e na promessa de que Ele completará a boa obra que começou em nós. Filipenses 1:6 nos garante essa certeza. Enquanto caminhamos nesta jornada de transformação interior, podemos ter confiança de que Deus está trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de seu Filho através de cada circunstância da vida. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe os ensinamentos.